todos, sejam bem-vindos em mais uma videoaula do professor Vanderlei na plataforma Reconstruindo a História. Hoje falaremos sobre o assunto religião e a arte na Grécia Antiga, ok? Vamos então aí para o nosso primeiro slide. As gregas, como Esparta, Atenas, Tebas e Mileto, Corinto, Delfos e Olímpia, possuíam formas de governo, leis e costumes muito diversos. E algumas vezes essas cidades até guerreavam entre si. Duas coisas, porém, eram compartilhadas por todas elas. Seus habitantes falavam o mesmo idioma, o grego, e cultuavam deuses em comum, embora cada cidade tivesse também seus próprios deuses protetores. Assim como outros povos da antiguidade, os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. As características dos deuses eram semelhantes às dos humanos. Viviam e se comportavam como eles, manifestando as mesmas qualidades e defeitos, alegrias e sofrimentos. A diferença é que não envelheciam, não adoeciam e eram imortais, além de muito poderosos. Cada um dos deuses gregos estava associado a um aspecto da natureza ou da vida humana. Zeus comandava os céus, Poseidon reinava sobre os mares, Hades sobre o mundo dos mortos. Desses três irmãos descendiam várias outras divindades gregas: Afrodite, deusa da beleza e da fertilidade; Atena, deusa da sabedoria; Apolo, deus das artes; Dionísio, deus do vinho, entre outros. Os deuses gregos se relacionavam com os humanos e com eles podiam gerar filhos. Da união entre um deus e um mortal nasciam os heróis semideuses, capazes de feitos impossíveis para os humanos, mas que eram mortais como eles. Voltando para o professor Vanderlei, então é o seguinte, as cidades gregas eram cidades-estados. Cada uma possuía o seu respectivo governo, a sua respectiva sociedade de forma independente. O que unia essas cidades era basicamente o idioma e a religião. Né? Religião, no caso religião, é uma palavra que nem existia na época, mas para que nós possamos colocar esse conceito, né, divino que eles tinham, para ficar mais fácil de entender, vamos colocar isso como a religião deles, né? Eles acreditavam em mais de um deus, ou seja, mas em vários deuses, né? Então, por isso, eles tinham um conceito, né, religioso definido como politeísta. São vários deuses que existem no panteão da Grécia, tá? E cada deus tinha sua respectiva relação com o meio ambiente, tá? Só para ter uma ideia, como acabamos de falar lá, Poseidon reinava os mares, ele era o rei da água, tá? Perdão, o deus da água. Né? Aí nós temos lá Hades, que comandavam o mundo dos mortos. Né? Então, né, Hades é aquele que comanda a entrada das almas, né, das pessoas que morreram no Hades, né, no mundo dos mortos. Tá? Pois bem, e dessa forma a sociedade misturava, tá, dentro dos conceitos sociais, políticos, econômicos, a religião no dia a dia de sua vida. Tá? Não tinha assim uma separação, né, que fosse característica, visível, né? Então, tudo isso era uma coisa misturada, tá? Lógico que isso, com o tempo vai passando, vai havendo algumas mudanças, alguns desenvolvimentos acontecem, e aí a gente vai percebendo algumas mudanças, ok? Vamos aí para o nosso vamos para o nosso próximo slide. Rituais e festividades religiosas. Em nosso calendário existem várias festividades relacionadas ao cristianismo, que atualmente é a religião com maior número de adeptos no mundo. Os habitantes da Grécia Antiga também realizavam festividades em homenagem a seus deuses ou para marcar momentos importantes de sua vida. Alguns cultos eram privados, como os realizados diante de altares domésticos, nos quais eram feitas oferendas e
libações, né, derramamento de líquidos. Outros eram públicos, como sacrifícios e rituais em que animais domésticos eram mortos e oferecidos aos deuses, e as procissões. Uma das mais famosas era realizada a cada 4 anos em Atenas, em homenagem à deusa que dava o nome à cidade. Certos rituais eram tão longos e animados que se transformaram em verdadeiras festividades, como era o caso dos Jogos Olímpicos. Realizados a cada 4 anos na cidade de Olímpia, em homenagem a Zeus, os Jogos Olímpicos duravam vários dias e reuniam atletas de todas as cidades gregas. Ao longo da competição eram disputadas provas de corrida, salto, arremesso de disco, luta, arremesso de dardos, entre outras. Ao final das provas, os vencedores recebiam a coroa de louros. Os jogos eram tão importantes que até mesmo as guerras entre as cidades, né, eram suspensas para que os gregos pudessem competir ou assistir às competições. A ideia de fazer das competições esportivas um estímulo de convivência pacífica entre os povos inspirou a criação dos Jogos Olímpicos nos tempos modernos. Voltando aqui para o professor Vanderlei, então, do mesmo jeito que nós temos hoje em dia, né, a Via Crucis, nós temos aí a procissão de Páscoa, né, no período da Grécia Antiga também existiam as festividades relacionadas ao contexto social, né, inserindo aquela divindade ao que ela estava ligada para a respectiva festividade. Tinha a festividade da primavera, que era o florescimento, né, da cultura, da agricultura, vamos dizer assim. Então, vinha lá, vai homenagear a respectiva deusa que corresponde à fertilidade da terra, né? Normalmente é Afrodite, tá bom? E assim foram feitas desenvolvidas, né, várias festividades. E uma delas, né, era a Carneia, conhecida hoje como Jogos Olímpicos. Tá? Então a Carneia é uma disputa, né, entre componentes das várias cidades gregas através de jogos. Esses jogos tinham todas as suas modalidades, como eu acabei de descrever aí no slide, né? E os campeões, né, desses jogos ganhavam a coroa de louros. Que a coroa de louros simbolizava o quê? Que aquele indivíduo estava sendo considerado pela sociedade como um filho de Deus, né? Os deuses tinham relações com os seres humanos pela mitologia grega, né? E esses filhos que surgiam dessa relação eram filhos de Deus, filho de Zeus, filho de Poseidon, filho de Hades. Né? Então, quando o indivíduo era o campeão dos jogos, ele recebia a coroa de louros, que denotava dentro daquela sociedade que ele seria considerado como se fosse um filho de Deus, filho de Zeus, filho de Poseidon, né? E dessa forma os jogos eles paralisavam guerras entre as cidades para serem concluídos, ok? Vamos então para o próximo slide. Os mitos. Como vimos que os mitos são narrativas que passam de geração a geração por meio da transmissão oral, de autoria desconhecida, fazem parte do imaginário de uma sociedade. Os mitos gregos, assim, eram produtos de uma tradição popular que tinha origem em um passado distante e indeterminado. Podiam ser modificados, ampliados ou simplificados pelos poetas, os aedos, que contavam essas histórias para o público. Os mitos gregos procuravam explicar a origem do universo, da natureza e dos deuses. Explicavam também a condição humana e os sentimentos, a conduta das pessoas e o caráter inevitável da morte. Por tratarem de questões universais como o amor, inveja, o medo e a morte, até hoje essas histórias nos fascinam e nos emocionam. As histórias contadas pelos mitos centravam-se nas aventuras de deuses e heróis. Destes últimos, como sendo mortais, tinham grandes poderes. Era o caso de Heracles, ou Hércules, mais conhecido pelo nome latino, né, de Hércules. Após matar seus filhos e sua esposa em um acesso de loucura,
O famoso herói foi condenado pelos deuses a realizar 12 tarefas extremamente difíceis. A pintura abaixo refere-se, a pintura ao lado refere-se a uma delas. Nela, Hércules foi representado pronto para liquidar com suas flechas envenenadas as gigantescas e monstruosas aves que bloqueavam a luz do sol e devoravam todos os frutos das colheitas. Voltando para o professor Vanderlei, então, esses mitos, né, serviam para trazer uma condição social, uma base estrutural da condição social para poder estabelecer uma conduta moral, né, para os cidadãos gregos. Então, os mitos naquele momento serviam justamente para poder você se identificar com aquela situação, né, e falar assim: não, mas eu tenho que ser que nem aquele Deus, ou aquele filho de determinado Deus que fez isso, que fez aquilo, que teve uma conduta, né, representativa, né, benéfica, não só para ele em si, mas para toda a população à sua volta. Ou seja, estabelece através do mito, né, uma ética e aí sim uma conduta moral dentro da sociedade grega. Então, o mito foi muito importante para estabelecer esse processo social dentro, né, da sociedade grega. Tá bom? Vamos então para o próximo slide. Teatro, escultura e arquitetura. O teatro, da forma como conhecemos hoje, é uma invenção grega. Inicialmente era um ritual religioso organizado por populações rurais gregas, na qual um coro de sátiros cantava em honra a Dionísio, o deus do vinho. No século VI a.C., esses rituais foram levados para Atenas, inaugurando as grandes dionisíacas, festivais de contos que disputavam competições. Os atenienses introduziram a representação de falas e atos de personagens por meio de gestos e expressões faciais. O principal gênero dos espetáculos teatrais gregos era a tragédia. Sua narrativa centrava-se no conflito entre a vontade humana, representada pelos heróis, e a vontade divina, representada pelos deuses. As tramas envolviam sofrimento e problemas que deveriam ser resolvidos racionalmente com base nos valores compartilhados pelos cidadãos. Os dramaturgos mais importantes foram Eurípides, autor de Medeia e as Bancantes, Ésquilo, autor de Prometeu acorrentado, e Sófocles, autor de Antígona, Édipo Rei e Electro. A comédia surgiu depois da tragédia. Ela provocava o riso, ridicularizando os vícios da população, dos governantes, dos artistas e até mesmo dos deuses. Grande autor de comédias do século V a.C. foi Aristófanes, autor da Assembleia de Mulheres. Quando iam ao teatro, os gregos viam seus próprios conflitos representados no palco. Identificando-se com os personagens, rindo ou sofrendo com eles, o público refletia sobre suas próprias atitudes no dia a dia. Por isso, o teatro era considerado parte da educação dos gregos. Com exceção dos escravos, todas as pessoas podiam assistir aos espetáculos, mas nem todas podiam encená-los. As mulheres, por exemplo, não atuavam nas peças. Homens, ao representar papéis femininos, usavam máscaras. Voltando aqui para o professor Vanderlei, então vocês viram que o processo, né, o evento chamado teatro, né, fez parte da construção da educação cultural, né, dos gregos. Eles contavam dentro dessas peças teatrais, tá, o contexto social do dia a dia. Tá? Então, aquilo que era vivenciado, né, durante o processo normal do tempo era colocado no teatro para ser praticamente debatido pela grande população, né, que tinha acesso, né, a esse teatro. E isso se transformou em algo muito importante, né, que caracterizou aí um processo de autocrítica,
um processo de senso crítico. Tá? O teatro em si, na Grécia, né, provocava na população um senso crítico das situações sociais. Ok? Vamos aí para o nosso próximo slide. Realismo das esculturas. Essa é muito legal. A escultura é, sem dúvida, a mais conhecida e estudada manifestação artística grega. As primeiras esculturas começaram a ser produzidas em grande quantidade com o surgimento das póleis. Eram feitas de pedra e suas formas rígidas se pareciam com as das antigas esculturas egípcias. O tema mais importante representado nas esculturas era o corpo humano, principalmente o masculino. Com o passar do tempo, os artistas gregos começaram a representar as formas humanas de maneira mais realista possível. Passaram a usar o bronze e o mármore, materiais que permitiam criar superfícies mais lisas e com grande riqueza de detalhes. As estátuas passaram a dar a impressão de movimento e as curvas tornaram-se mais suaves. A intenção era criar obras que tivessem as mesmas proporções do corpo humano. A arquitetura e a dimensão humana dos deuses. Os templos da Grécia Antiga, dos quais restaram muitos vestígios, abrigavam a estátua de um deus e serviam como moradia terrena para a divindade. Os templos não eram locais de culto, pois as orações e os sacrifícios eram feitos nos altares, que normalmente ficavam do lado de fora do edifício. Por isso, essas construções eram concebidas para serem vistas do exterior, provocando grande impacto por sua beleza e pelo equilíbrio de suas formas. Segundo o historiador de arte Ernest Gombrich, uma das principais características dos templos gregos eram suas dimensões humanas. Embora fossem imponentes, eles não faziam os homens se sentirem minúsculos ao seu lado. Né? Voltando aqui para o professor Vanderlei, então a importância, né, dos dois temas que nós acabamos de ver, ela é extremamente relevante. Né? Então a escultura grega, ela cultuava basicamente o corpo humano. Né? Tanto que as estátuas normalmente tinham as mesmas dimensões do corpo humano. Né? E eles foram aprimorando suas técnicas, né, artísticas de escultura para alcançar o máximo de detalhes, né, possível. E assim, quando você enxerga uma estátua, né, desenvolvida pela população grega, é como se você enxergasse uma pessoa em si. Tá? De acordo com o volume de detalhes que era desenvolvido dentro dessa escultura. Tá? Em relação ao templo, né, os templos gregos, eles acondicionavam dentro de cada um deles, né, uma estátua gigantesca, maior em dimensões que o corpo humano, obviamente, do respectivo deus patrono daquela cidade. Tá? Como foi dito, o templo era específico para poder trazer o sentimento, né, de proteção divina que aquele Deus que o representava trazia para a cidade. Então ele era feito justamente para que você olhasse e falasse, nossa, né, meu Deus, Zeus está lá dentro, ó, é a moradia, né? Lá eu vou precisar entrar lá para falar um oi para ele, para ó Deus, estou aqui. Então, ou seja, para trazer aquela sensação de que aquele respectivo Deus, ele realmente existia, a presença dele estava no interior dessa construção, ok? Pois bem, religião e mitos da Grécia, religião, arte na Grécia Antiga. Finalizamos aqui nossa apresentação de hoje. Foi um grande prazer estar com vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro!